para esta semana, aqui do livro Brincadeiras das Artes, nós também selecionamos uma sequência de encaminhamentos relacionados ao ar, para provocar várias experiências para sua criança também. Então, inicie apresentando este poema, apresentado aqui na página 16 do livro. Trata-se do poema O Ar, o Vento, de Vinícius de Moraes. Bom, você pode optar por fazer a leitura, a declamação deste poema, portanto, para sua criança, ou então localizar a versão musicada desse poema em sites de compartilhamento na internet. Bom, seja fazendo a leitura ou apresentando essa obra musicada, convide a criança a se movimentar da forma como ela desejar enquanto aprecia esse poema, seja pela leitura ou pela obra musical, tá certo? Bom, inicialmente a criança então deve explorar essa obra com os movimentos que ela desejar e depois, numa segunda ocasião, se for possível, providencie balões já cheios e forneça para a criança para ela se movimentar e brincar com os balões enquanto ouve a sua declamação ou a obra musical sendo apreciada, sendo tocada, tá certo? Nessa ocasião, se vocês puderem, combinem alguns movimentos que podem ser originados a partir da análise dos versos citados no poema. Assim, a criança associa alguns movimentos a determinados trechos dessa obra, tá certo? Bom, depois dessa exploração toda, conversem a respeito desse texto e pergunte para a criança como ela gostaria de ilustrar a página. Então, disponibilize diferentes riscantes, lápis de cor, giz de cera, canetas hidrográficas, talvez tinta para pintura a dedo, se vocês tiverem, e assim a criança então vai representar o ar ou o vento nessa página toda que foi reservada exatamente para essa personalização pela criança, tá certo? Bom, depois dessa exploração com essa obra musical ou com a obra literária, nós vamos então propor à criança a confecção de um apito. Afinal, no poema, o vento também assovia. Será que a sua criança sabe assobiar? Que tal se a gente propor a ela um instrumento que auxilie nisso? Então, olha só, auxilie a criança a destacar a base desse apito de papel que está na página 73 do material de apoio, tá certo? Veja, eu já destaquei todo o apito e já excluí essa parte central, então ajude a criança também a descartar esse miolinho que tem aqui na base do apito, tá certo? Depois disso, a criança deve ser incentivada a colorir do jeito que ela quiser o apito, personalizando o apito da sua forma. Feito isso, é hora de fazer as dobras. Vejam, inicialmente o apito deve ser dobrado ao meio, nós já aplicamos os vincos, a marca das dobras, então ajude a criança a perceber a presença dessas marcas e efetuar a primeira dobra. Então, assim que estiver dobrado ao meio, é só dobrar as outras duas pontinhas aqui, ó, tá certo? Então, nós teremos um apito dobrado ao meio com as duas bases posicionadas assim. São essas bases que vão dar o apoio que a criança precisa para segurar o apito diante da boca. E aí é só soprar, tá certo? Então ela deve posicionar como aparece na ilustração aqui do livro, né? Nós temos a ilustração de uma criança segurando o apito, então propõe à criança que segure também o seu apito na frente da boca, bem encostadinho da boca, e depois é só soprar com bastante intensidade para ouvir os diferentes sons produzidos pelo seu apito. Depois que a criança tiver explorado e desenvolvido essas estratégias para obter os sons que esse apito possibilita, vocês podem combinar de realizar uma nova sessão de leitura do poema, aqui da página 16, para que ela faça assovios com o seu apito em momentos determinados. Então, vocês podem fazer marcações, inclusive. Releia o texto e a criança sugere os locais, os pontos do texto onde ela considera apropriado que haja um apito, um som, né, um assovio. E aí você pode fazer marcas próximo das partes do texto onde a criança indicou a possibilidade do som. E depois, então, da marcação, você efetua a leitura apontada, de modo que mostre para a criança onde você está lendo, para que ela monitore o momento em que ela deve apitar. Então, será uma tarefa compartilhada, sua leitura, com a companhia da criança apitando naqueles momentos
em que for apropriado realizar essa ação conforme vocês combinaram, tá certo? Bom, depois de brincar, esse apito inclusive pode ser utilizado por ela em diferentes momentos, em diferentes brincadeiras, mas quando ela desejar guardar o apito, nós disponibilizamos também na página 73 do material de apoio essa base, que é um bolso, para ser colado aqui na página. Então veja, eu já dobrei as abas, né? Eu destaquei e dobrei as abas para poder efetuar a colagem aqui e então guardar o apito para que ele fique guardadinho aqui para outras ocasiões em que a criança desejar brincar com ele, tá certo? E numa outra ocasião nesta semana temos ainda uma performance do artista Marep para a criança observar, aqui na página 18. Esse artista fez uma performance e registrou essa performance numa sequência de fotografias. Nós temos uma delas aqui em destaque e toda a sequência dessa performance aqui no rodapé da página 18. Vejam, peça para a criança inicialmente observar o que será que o artista segura com as mãos. Será que é uma nuvem no céu? Porque afinal é essa sensação que temos numa primeira análise da imagem. E aqui a criança vai percebendo que ele justamente parece que consegue pegar um pedacinho de uma nuvem. Olha só, esse artista utilizou um algodão doce para criar essa performance. E o ângulo adotado pela câmera que fotografou esses momentos todos garantiu essa sensação. Então, o fato, né, do posicionamento do algodão doce direcionado para o céu e num céu com algumas nuvens, nos dá essa sensação de que o artista está conseguindo pegar um pedacinho da nuvem. Veja, ele esconde o palitinho do algodão doce com a mão e a gente não percebe a presença dele, né? Por isso dá essa sensação. Isso pode ser então analisado quadro a quadro com a criança nessa sequência aqui embaixo, até o momento em que ele aproxima uma das mãos e parece que pega um pedacinho da nuvem, claro, um pedacinho do algodão doce. Bom, converse sobre essa performance do artista, faça alguns questionamentos que ajudem a criança a perceber essa composição, essa tomada de ângulos específicos que ajudam a gerar essas sensações no observador e assim a criança então vai se apropriar de mais uma forma de representação. E então ela é convidada a também criar a sua performance com algodão doce. Mas olha só, para isso ela vai representar um algodão doce numa base que você pode providenciar usando um pedaço de papel cartão ou mesmo um papelão reaproveitado de alguma embalagem aí de casa. No código que nós aplicamos nesta apresentação, disponibilizamos um molde para esse algodão doce. Então, se precisar, utilize esse molde. E ofereça essa base, então, para a criança efetuar colagens de algodão que vocês possam ter em casa, ou então ela pode colorir da forma como ela desejar para representar o seu algodão doce. Veja, no momento em que ela for escolher as cores para essa representação, é importante que ela já comece a planejar qual vai ser a sua performance com esse algodão doce que ela está criando. A cor vai ajudar na performance, então se ela desejar compor uma performance no jardim de casa, talvez a cor verde seja mais apropriada para esse algodão doce que ela está representando. Enfim, conversem sobre isso, analisem as possibilidades e depois, com o auxílio da câmera do aparelho celular mesmo, vocês podem fazer algumas fotografias da criança compondo essa performance. Então, uma sequência de fotos pode originar essa performance inspirada aqui no artista Marep, tá certo? Bom, depois que a criança tiver sido já fotografada nessa situação que ela idealizou e criou com a sua ajuda, a criança deve analisar as cenas, as fotografias obtidas e averiguar se ficou satisfeita ou não. Talvez ela deseje repetir as ações e as composições para cada um dos quadros e aí combine com ela então como vocês podem repetir a sequência de fotos para obter um outro resultado. Quando a criança se sentir satisfeita com esse resultado, então, se for possível, imprimam algumas dessas imagens para colar aqui na página 19, ou então a criança pode colar
essa composição que fez no suporte, a representação do algodão doce que ela elaborou com esse suporte que você disponibilizou a ela. Então ela cola aqui e depois essas fotos de maneira digital podem ser compartilhadas com os colegas lá na escola quando os encontros presenciais puderem acontecer com o professor.